Mais uma vez esse Instagram sabotando nossas lives, né, Dri? Ai, vamos ver se dá certo agora, gente. Hoje quem é anfitriã da live é a Adriana Saraiva, essa colega maravilhosa, pelo Instagram da Game Terapia Brasil. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre game terapia e obstetrícia. A gente tentou a conexão lá pelo Instagram da Game Terapia, mas estava caindo o tempo todo, não estavam aceitando o compartilhamento aqui do meu vídeo com eles. E aí a gente migrou para cá para a gente tentar falar um pouquinho desse tema, né, por aqui. Vamos tentar chamar a Adriana por aqui para ver se a gente consegue se juntar para fazer essa live, porque lá pelo do Game Terapia a gente não estava conseguindo juntar nós duas para falar. Algum problema aqui de conexão, não sei exatamente o que foi. Mas vamos ver se dessa vez dá certo. Esperando a Adriana entrar pelo Instagram da Game Terapia para a gente falar um pouquinho sobre esse recurso, né, tão diferenciado, né, que já é usado em tantas áreas da fisioterapia. E a gente vai bater um papo hoje para ver se dá para usar esse recurso também na obstetrícia, né? Aí para ver se a gente consegue encaixar um recurso que é tão bacana, tão diferente, dinâmico, também na Ah, obstetrícia. foi ótima ideia, muito bom, muito bom, Menina, muito esse Instagram tá bom. sabotando a gente! Alguma coisa, segunda vez que a Nossa! gente tenta, né? Uai, entrou um negócio aqui de um filtro, deixa eu tirar. Eu tô sem make hoje, Não, mas e não o precisa de filtro, filtro não. piora o sinal, na verdade, né? Não. Eu fui tentar botar aqui como é que eu fixo o tema pro pessoal, igual você faz lá, deixa eu ver se eu Ah, acerto. escreva aí game terapia e obstetrícia. Enquanto isso, eu vou apresentando a live aqui, tá bom? Eu escrevo Então, aqui no comentário mesmo, no né, para fixar. comentário. Quando ele subir, quando o comentário subir, você clica em cima Ótimo, dele e fixa. Aí dá certo. certo. Então, gente, essa é uma live. Invadimos o Instagram de Aline para live 2020 da Game Terapia Brasil. Essa live onde a gente te ajuda a transformar videogames comuns num poderoso recurso de reabilitação, então. E isso aí, tá aí. Game Terapia e Obstetrícia. E atrair mais pacientes e parar de perder dinheiro, então, com faltas, com cancelamentos, com abandono de tratamento, porque você vai fazer o seu tratamento de uma forma efetiva e divertida. E o tema de hoje é game terapia e obstetrícia, então, como a gente usa a realidade virtual na gravidez, no parto, no puerpério, com a Aline Manta, né? A gente não tinha uma pessoa melhor para convidar para falar desse tema. E a Aline é especialista profissional em fisioterapia em saúde da mulher. Ela também é pós-graduada em uroginecologia e é fisioterapeuta na área de saúde da mulher, na maternidade Climério de Oliveira, vinculada à UFBA, e trabalha com gestantes em todas essas fases, né? Então a gente vai aí bater um papo sobre como a gente encaixa a realidade virtual aí nesse trabalho. Obrigada, Aline. Vamos lá, se apresente melhor, fala do seu trabalho. Dri, eu que te agradeço o convite, né? A gente teve uma primeira tentativa sobre esse tema há algumas semanas, alguns meses atrás. O Instagram sabotou a gente, virou um Não foi? podcast ao invés de uma live. Só que a gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Não. E hoje tentou de novo sabotar a gente, mas olha a gente aqui, vai dar certo essa É isso live, não tem como mesmo. não dar. Eu estou convidando a galera aqui, enquanto você vai falando, eu estou convidando as pessoas para entrarem. Cliquem aí nesse aviãozinho e podem ir distribuindo para as pessoas que vocês acham que vão se interessar por esse assunto, né? Curtam, Que bota vão o gostar. coraçãozinho para subir aí, que é para nossa live aparecer lá na frente das bolinhas da galera, para a gente É, estar lá na boa. frente. Bem, Boa. gente, Já eu que a sou gente fisioterapeuta conseguiu som e imagem, som e imagem. e, Vai lá, e dessa vez então. vai ficar salva, né? É, Então, ótimo. né, você já falou, basicamente, assim, eu sou apaixonada pela minha área de atuação, que é saúde da mulher, mais apaixonada ainda por obstetrícia, né, uma área que eu estou sempre procurando me atualizar, trazer temas novos, tanto para a área do ensino, né, como formadora de novos fisioterapeutas especialistas também, como para a minha prática clínica, né? Então, é sempre bom a gente procurar Sim. recursos que agreguem, né? E eu acho que
A game terapia foi uma forma muito inovadora quando a gente começou a conversar sobre isso, né, Dri? Eu não tenho muita experiência em game terapia, mas foi um assunto que me despertou bastante interesse pelas possibilidades que já traz, né, de adaptação para diversas áreas, enfim. Eu acho que é um tema bem dinâmico e bem ajustável, assim, né? Ele é bem moldável para todas as áreas da É, fisioterapia. Isso é bem bacana, né? legal, é isso mesmo. E é muito legal ver quando a gente tem uma pessoa super inserida numa área específica e que aceita a inovação, né? Porque no sentido de que a gente está falando de uma tecnologia que as pessoas ficam com muito medo de usar, de encarar, de entrar nesse mundo do videogame, né? Muitas pessoas acham que aquilo não é para ela, porque nunca jogou na vida, porque não é uma coisa, nunca foi uma coisa do dia a dia. Ah, eu não me dou com tecnologia. Mas assim, somos seres tecnológicos, né? Então, e a tecnologia tá nas nossas mãos, tá no nosso raciocínio clínico, tá em como a gente vai conseguir conduzir essa terapia com o videogame e não na ferramenta. Como em qualquer outro recurso, né? Quando a gente pensa em outros recursos fisioterapêuticos, se o fisioterapeuta não estiver habilitado, treinado e souber utilizar com propriedade, não vai funcionar. Então é igual quando a gente fala do videogame. Se você olha para ele como um recurso fisioterapêutico e não mais agora como um brinquedo, né? Uma coisa de Sim, lazer. sim. Então, a gente costuma dizer que eu e Karen, a gente costuma dizer que são os fisioterapeutas corajosos, assim como você, que aceitam discutir esse assunto e veem as possibilidades, porque precisa de alguma coragem, né? Ai, eu não sabia assim que o pessoal era tão medroso assim para game terapia, não. Menina, Olha que eu sou do tipo que eu nunca tive intimidade com jogos, né? Nunca tive mesmo. É, e às vezes até pensava assim que a game terapia para alguns públicos podem ser mais difíceis mesmo de você adaptar por causa dessa resistência à tecnologia ou dificuldade mesmo com a tecnologia. Mas se eu penso assim no público que é obstetrícia, as mulheres nessa faixa etária de idade fértil, que estão gestantes e puérperas, elas são mulheres que já são adaptadas ao uso da tecnologia, né? Então, já sim. não tem essa barreira inicial, eu acredito, dessa resistência inicial, que teria talvez em outros públicos, não sei, que às vezes o pessoal fala, né? Mas então eu acho que já é uma barreira a menos, assim, para introduzir, né? Então, eu acho que É, é super válido, gente. A gente tem que buscar, assim, coisas é novas, né? verdade. A gente tem que buscar dinamizar nossos atendimentos, a gente tem que buscar propor formas diferentes para não cair no atendimento Sim. rotineiro, para motivar, para melhorar a adesão, né? Então, eu acho que é um recurso que dá sim, para a gente encaixar, né? Eu Mas eu acho tô aprendendo também. ainda, viu? Eu tô aprendendo ainda, eu ainda não. Mas é Eu disso vi que a lá o gente precisa. workshop, assisti o E workshop, muito aí, me diga. bacana, Ah, que muito legal. Ainda legal. tá gratuito, Dri, o workshop de Tá, no vocês? Telegram. Então, gente, o Telegram lá, no canal do Telegram da Game Terapia, tem um workshop gratuito, muito bacana, eu assisti, é bem legal. E assim, quebra vários preconceitos assim que a gente tem, né, sobre a game terapia. Eu achei bacana isso. Para mim foi muito bom. Ah, que bom. Você assistiu os 3 módulos, né? São 2 teóricos e um prático. A gente mostra algumas possibilidades ali na prática que eu acho que são suficientes para você conseguir expandir a partir dali e pensar em como você aplicaria no seu público. Né, como a gente associa recursos da fisioterapia com os óculos de realidade virtual, porque a gente está falando ali de realidade virtual imersiva, então utilizando óculos de realidade virtual que são É. portáteis, que são baratos, que, né, muito baixo custo, a tecnologia, fácil de Que era um usar. preconceito que eu tinha, tá? Eu vou É, confessar, né? Porque a gente tem que falar essas coisas, porque muita claro. gente pensa igual a gente pensava. Eu tinha esse preconceito de achar que game terapia era um recurso super caro e era uma coisa inacessível e era um investimento muito alto para você trazer um recurso de monitoramento, né? Porque quando a gente pensa na parte terapêutica da Uhum. game, né? É cinésio, a gente está sempre associando algum tipo de cinésio, né? Na maioria das vezes Isso mesmo. é mais uma forma de estimular a cinesioterapia.
Mas eu sempre tinha essa impressão, assim, ai meu Deus, eu tenho que ter um Xbox Revenue para fazer isso, e nossa, isso custa não sei quantos mil, e sabe, eu tinha super essa ideia, assim, Ah, que e com o legal. workshop vocês dão essas opções com custo menores, né, para a gente pelo menos ir iniciando a prática, porque Uhum. a gente tem que começar do começo, né, para a gente se adaptando e tal. E aí a gente às vezes não quer investir no Xbox Claro. Rides de cara se a gente ainda não se adaptou, né? É verdade. Quando a gente fala dos óculos, são tecnologias muito baratas, mas muito mesmo. Quando eu falo muito mesmo e digo que já comprei óculos por R$ 5, as pessoas se assustam. Mas é exatamente isso. São muito, muito, muito baratos. Né? Às vezes o frete vai ficar mais caro do que o equipamento. Então a gente está falando desse tipo de óculos que é o que tem no, que é o que a gente usa no workshop. Como esse, o VR Box, que você vai utilizar com o seu celular encaixado nessa bandeja, né? Então, é um óculos que você vai acoplar na cabeça do paciente e as lentes vão fazer com que o aplicativo, o software do celular seja transformado numa realidade 3D e, na maioria das vezes, em 360 graus. Então, você imerge, né, dentro daquele cenário o paciente, você tira ele de onde ele está e põe no outro. Olha, a Fá Saraiva, minha irmã querida, obrigada, querida, que bom ter você aqui. Ela disse que comprou dois por R$ 60 perfeitos. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente comprou esse mais recentemente, esse VR One Plus, e ele tem uma bandejinha melhor, ele tem um giroscópio, um acelerômetro sincronizado com o seu celular, sincronizado com o óculos melhor para dar menos tontura, vertigem. Ele tem uma imagem bem, bem, bem bacana e o design também é um pouquinho mais arrumadinho. E Esse que custou. o custo fica esse que o custo Esse fica aqui nesse valor? esse custou 69. Ah, é, mesmo É, assim, né? é menos de R$ 100, né? Mas Mais esse barato que um aqui reeducador perineal, fica a dica. fica a dica. Mas esse aqui, por exemplo, tá vendo? Esse aqui, que Sim. também coloca o celular aqui, ó. Foi distribuído com o McLanche Feliz pelo McDonald's. Então, esse custou R$ 0. É Gente, verdade. porque eu não como McDonald's, eu quase nunca peço McDonald's, sabia disso. Mas esse é bem antigo, minha sobrinha que me deu. Então, assim, é isso. É uma tecnologia muito barata e acho que para começar na realidade virtual é ótimo. Então, a realidade virtual imersiva é uma opção. Mas quando a gente vai para os videogames, então a gente fala de Nintendo Wii, de Xbox ou de PlayStation, comparado com muitos dos nossos recursos fisioterapêuticos, ainda são muito baratos. Né? E lá no canal do Telegram a gente também tem planners de preços para players iniciantes, intermediários e avançados, com todos os preços dos consoles, dos acessórios, dos jogos, para as pessoas verem quanto exatamente gastariam para poderem começar. Então, a gente indica para quem vai começar o que é melhor, está no planner de iniciantes, quem é mais avançado, quais são os que a gente tem mais avançados no mercado, entendeu? Aí eles já vão ser um pouquinho mais caros, mas sempre vale o investimento. Então, você pode ir subindo esses degraus aos poucos e a gente facilitou a vida com esses planners que também estão lá. Mas vamos falar das Massa. grávidas, né? Essas Vamos pessoas que lá. estão aqui, acho que estão ansiosas para falar das grávidas. Me diga aí, o que você pensou da nossa última conversa para hoje? Que possibilidades você enxerga aí na gravidez do uso da realidade virtual? Tanto com Então, videogames como com óculos, tanto faz. Dri, é uma coisa que para mim ficou muito forte, né, quando a gente fez aquela última live, foi aquela possibilidade do uso para alívio da dor na versão cefálica externa, que ali para mim é uma coisa que eu ainda quero experimentar. Eu até estava conversando com a doutora Sabrina, que é obstetra, não sei se ela está aqui, mas eu estava conversando com ela até, passando aquele artigo e tal. Porque eu acho que é uma possibilidade fantástica, né? De você. É um procedimento muito incômodo e é uma Explica um pouquinho possibilidade. para o pessoal o que é a versão cefálica externa. Pronto, então, a versão cefálica é uma manobra que o obstetra faz quando o bebê ele tá sentadinho, ele tá virado, ele não tá virado com a cabecinha para a pelve, ele tá com o bumbum para a pelve, né? Que a gente chama de tá pélvico. Aí ela faz uma manobra através do abdômen, né? Pela manipulação do abdômen.
ela vai fazendo essa virada do bebê aos poucos, de uma forma muito responsável, tudo muito bem acompanhado, Guiado por ultrassom. guiado com ultrassonografia, exatamente. Mas algumas mulheres, tanto pela ansiedade, muito pela ansiedade, né, como pelo desconforto mesmo da palpação abdominal, sentem incômodo com a técnica. Sim. E aí a game terapia tem sido utilizada para fazer essa parte lúdica, né, essa distração do cérebro, essa questão lúdica mesmo da dissociação da atenção da dor, né? E tem tido bons resultados, né? Então, esse é um item que eu ainda me interesso muito para ver se a gente consegue fazer algumas práticas, É né? Eu legal, muito conversei legal. com ela para ver, porque eu não conheço ninguém aqui que esteja fazendo essa técnica com os obstetras, e eu acho que é uma possibilidade incrível, né? Eu acho que é uma possibilidade Eu tenho incrível. até o vídeo que a gente mostrou da outra vez, porque acho que as pessoas podem não estar, que estão aqui hoje, pode ser que não estivessem da outra vez, para mostrar o que a Aline está falando, né? Então, é o uso da realidade virtual imersiva durante a versão cefálica externa. Então, óculos de realidade virtual, e aí esse que eles usaram para esse estudo é esse da Samsung, o Gear VR. Aí ele é um pouquinho mais caro, ele só funciona para alguns modelos da Samsung, então ele vai funcionar com qualquer celular, os outros funcionam com qualquer celular. Mas esse não funciona com qualquer um, mas ele tem funções específicas, tem botões, então ele tem uma tecnologia um pouquinho mais arrumada, mais avançada. Mais pensada, né? Específica para aquele celular. Então elas usaram esse com um software, um aplicativo da Android, que instalado no celular, o celular foi acoplado no óculos, e aí durante a versão cefálica externa, aí deixa eu tirar daqui, que eu vou virar para mostrar para vocês. Durante a versão cefálica externa, ali ó, deixa eu dar o play aqui. A paciente está jogando, é um jogo de lanterna, então as lanternas vão subindo no céu e ela vai clicando ali do lado, se vocês verem, prestarem atenção, ela está clicando com o dedo para ir acendendo as lanternas que vão passando. E ela vai ganhando mais pontos conforme ela acende mais lanternas e não deixa as lanternas passarem. Então, pode ver que as ações do jogo são só para frente. Isso é importante quando você está usando com qualquer paciente deitado, então no hospitalar, internados, enfim. As ações do jogo tem que ser para frente, porque senão o paciente tem que se virar. E normalmente nos óculos, né, como é a realidade 360 graus, o ambiente é 360 graus, tem coisas acontecendo de todos os lados. Aí esses não vão servir para pacientes que estão acamados. Nesse caso, precisa ser um jogo assim. A gente tem diversos jogos, não precisa ser da Samsung, que funcionam dessa forma. Então é isso. Aí se vocês puderem ver aqui, ela tá guiando isso com ultrassom, né? Tá vendo? E aqui, depois da versão. E aí, enquanto ela fez a manobra, a paciente ficou assim, ó, super tensa, tá vendo? Ali, nervosa, com medo, sentindo dor. E é uma manobra dolorida, né, Aline? Não é uma manobra indolor, não. Inclusive, os estudos mostram que algumas pacientes pedem algum recurso analgésico, né? Muitas vezes não podem utilizar, então a gente está falando de gestantes, mas é uma manobra que dói, e aí isso, na verdade, faz uma distração cognitiva. É isso que a gente chama quando a realidade virtual está sendo utilizada como uma terapia cognitivo-comportamental, no sentido de que você tira a atenção da sensação desagradável, ou da dor, nesse caso, ou da ansiedade, né, para uma sensação agradável. Então, isso ocupa as suas áreas do cérebro com essas sensações agradáveis e você ressignifica, né, o paciente ressignifica aquela dor ou aquela sensação que poderia ser dolorosa como algo mais agradável, ou despercebido, né, percebe menos. Então, é nesse sentido mesmo que vem sendo utilizado aí. Eu acho bacana. Essa aplicação, para mim, foi assim, uma das melhores que eu vi. E é isso. E aí, até como você falou, né? A atenção na escolha do jogo, a importância de ser guiado por um profissional, porque você sabe que é uma manobra que a paciente não pode estar se mexendo muito. Sim. Então, tem que ser um jogo que permita que ela tenha esse envolvimento com o jogo, mas que não tenha uma grande movimentação de tronco, porque precisa estar com o corpo bem relaxado, né?
Então, até isso, assim, essa sutileza da escolha do jogo tem que ser É pensada, né? exatamente, é isso mesmo, muito bem. Porque, e aí quando a gente leva isso, então, pensando nessa mesma técnica de distração cognitiva para o momento do parto, né? E aí tem um estudo que testou isso, né? Um estudo piloto que testou isso no primeiro estágio de trabalho de parto, utilizando os óculos por 10 minutos. E aí quando você leva para o trabalho de parto, é com essa mesma intenção, com essa mesma intenção de diminuir a ansiedade, da distração. E os resultados têm sido incríveis, né? Então, e é Isso, aí portátil, só dá para para estar lembrar, lá. pessoal, né, que ainda não entende essa questão das fases do trabalho de parto, né? Essa primeira fase do trabalho de parto, a fase latente, é a fase em que a mulher ainda está naquele início do trabalho de parto, né, que também é conhecida como os pródromos. Então, ela ainda está numa fase que pode sentir sensações desconfortáveis e dolorosas, mas ainda não está no trabalho de parto ativo, que é quando a gente vai ter aquela progressão de dilatação, as contrações mais intensas, mais regulares. Então, é uma fase mais inicial. Normalmente, nessa fase, a mulher ainda está em casa, ainda não está na maternidade, né? O ideal é que ela esteja ainda, que ela só vá para a maternidade, só seja internada se ela for parir na maternidade, né? Que ela só seja internada quando já estiver em fase ativa. Então, que ela puder, Sim, o máximo que ela puder ficar relaxada em casa, lançar a mão de recursos que façam essa promoção desse relaxamento, dessa distração, dessa, né, o melhor para ela do que ela ser internada precocemente, né, no ambiente claro. hospitalar. E aí, para essa fase, foi até uma coisa que a gente discutiu também, não foi, Bri, no outro, que para essa fase eu acho que é uma aplicação bacana, da mesma forma que muita gente, muitos profissionais recomendam, às vezes, ela ir caminhar, ela ir assistir uma TV, ou ela ir assistir uma série, ou É a ela ir se distração dedicar, cognitiva. ou ficar mais com o marido, ou fazer técnicas de relaxamento. Então, tem diversas recomendações para essa fase. Então, a game entraria aí como mais uma. Já seria diferente, como a gente falou, da dor do trabalho de parto ativo, que já aí a gente já não quer que ela se desconecte do corpo, que ela se desconecte do trabalho de parto, né? A gente quer que ela entre mais naquele modo instintivo do que se deixar a par do que está acontecendo. Então, para a fase ativa, a Você gente já precisa que estaria ela sinta o corpo, que ela esteja presente a naquele gente precisa momento. estimular menos, a gente não deve estimular o córtex, né? E a game terapia estimula bastante o córtex, né? Sim. E no trabalho de parto, a gente protege ela desses estímulos do córtex na fase ativa, né? Então aí já não se aplicaria muito bem, a gente já estaria Porque aí no caminho. Então tem que porque saber o você quer momento a certo de parte aplicar. instintiva, né? A parte né, que não é racional, na verdade, naquela hora, para que ela consiga participar de todo aquele processo, né? Isso, e aí nessa fase, essa questão das telas, das luzes, esses estímulos excessivos já não se aplicaria, já não seria positivo para ela, né? Pelo menos até agora é o que a Não gente foi sabe. De testado, é isso que repente, eu ia dizer. Vai que seja um jogo que mostre um nascimento acontecendo, pois é, sincronizado com as né? contrações. Isso, oi, né? O que vai fazendo também aquela questão da Que ela mentalização e visualize o bebê né, descendo, o da bebê meditação, passando. mentalização. Então, daqui a Pois pouco alguém vai é. criar uma interface dessa aí que é capaz até de dar certo também, É, né? é isso que alguns autores desses estudos, aliás, esses estudos, esse de 2018, que a gente falou do trabalho de parto, de 2020, da versão cefálica, e alguns outros estudos de game terapia e obstetrícia estão disponíveis no nosso canal do Telegram. Então, quem está lá no canal do Telegram tem acesso a todo esse material. Eles discutem exatamente isso. Então, assim, que jogo será? Que tipo de jogo será que seria melhor, por exemplo, no primeiro estágio de trabalho de parto, nesse momento aí que você quer diminuir a dor, diminuir a ansiedade, com o que está por vir, enfim, né?
E aí eles discutem isso. Será que é um tipo igual para qualquer parturiente? Porque a gente pode pensar que, dependendo do perfil da pessoa, ela pode gostar e se entreter mais, e essa distração cognitiva funcionar mais com um tipo específico de jogo. Quando eu li isso, eu fiquei pensando que, por exemplo, se for um cenário de uma coisa de fantasia, de ursinhos e não sei o que, não vai me entreter em absolutamente nada. Mas se você me colocar numa nave espacial atirando e tiver guerra, eu vou ficar completamente concentrada, entendeu? Então eu acho que as pessoas são diferentes. E talvez isso precise ser testado. Até porque nesse estudo, né, Aline, não sei se você lembra, mas eles fizeram, antes delas entrarem em trabalho de parto, elas experimentaram a realidade virtual. Para saberem se queriam, para elas dizerem se desejavam ou não utilizar durante o trabalho de parto. Então, nessa de experimentar, talvez a escolha do jogo seja possível. E até para Né? não ser o primeiro acesso ao recurso naquele momento que já tem tanta coisa diferente acontecendo, principalmente se for uma mãe, uma primípara, né, uma primigesta. Então Sim. já são tantas coisas que ela precisa lidar, com tantas coisas acontecendo de novo, de desconhecido. E aí você vai chegar com uma técnica que ela nunca viu. Então é muito importante ela ser apresentada antes, né, a todas as técnicas Exatamente. possíveis que ela pode lançar a mão ali na hora de escolher qual vai ser o mais, né, o que naquele momento ela está achando melhor para ela. Então, tudo isso tem que ser experimentado antes, para na hora não ser uma grande novidade Um e aí não gerar um susto. bloqueio, né? E isso É, vai ter um susto, um bloqueio, aquele, ai meu Deus, eu tô com esse negócio no rosto, ou vai começar a claro. incomodar, o óculos incomoda, o som incomoda, a luz incomoda. Então, tem que ser experimentado antes, com E certeza. tem gente que pode desenvolver motion sickness, que aquela tontura, vertigem, vontade de vomitar, dor de cabeça relacionada a movimentos como algumas pessoas têm em viagens de carro, em passeios de carro. Esse sickness pode estar relacionado à realidade virtual, porque é muito parecido. Então, algumas pessoas podem apresentar esses sintomas. E você não testou antes, aí você vai submeter uma puérpera a essa experiência, né? Talvez Uma não seja parturiente, no caso. uma parturiente, ou desculpa, uma parturiente a essa experiência, não, né? Não é a E aí ideia. você não tem nem como distinguir, porque o próprio trabalho de parto, mesmo nessa fase latente, ele pode trazer algumas sensações para elas. Ai, Sim. Carlinha mandando beijo, Carla. Oi, Eli, Olá! beijo. E ela pode trazer algumas sensações para a mulher, como tontura, enjoo, náuseas, né? Pode trazer um Sim. pouco também. Então, aí você não vai saber distinguir se é da técnica ou se é do momento do trabalho de parto, da Claro, porque pode ansiedade. Então, ser, pode ser. inclusive, Então, é importantíssimo você fazer esse teste antes, né? Para quando a gente diferenciar fala, bem. quando a gente fala de dor, a gente já tem um número assim que a realidade virtual consegue reduzir em aproximadamente 25% o nível de dor. Não em gestantes, né? Em públicos diversos com dores crônicas, e aí pacientes oncológicos, pacientes queimados foram testados, então Só abrir um pacientes. parêntese aqui, só fera entrando. Nildo, Nildo, beijo, pode meu amor. ver, querido! Essa Ele já galera esteve aqui linda. nessa live também da Game Terapia há um tempo atrás. Eu vi um monte de gente legal aqui. Obrigada pela presença. E quando a gente leva para o exercício, assim, agora vamos pensar, saindo dos óculos, levando então agora para os videogames mesmo. E aí a gente pensando em possibilidades. A gente tem um estudo que mostra controle de peso em puérperas de 1 ano, né, de pós-parto, com resultados muito bons, com redução de índice de massa corpórea, de composição corporal, muito legal. Então, como você pensa aí, né, se a gente pensar em postura, em dor lombar, em tudo isso que é trabalhado com cinesioterapia, né, como o game aí? Então, Dri, eu vou puxar isso até para o contexto que a gente está agora, né? Que a gente hoje está valorizando o teleatendimento, né? O atendimento Sim, virtual. E a gente sabe a importância que é para a gestante se manter ativa durante a gestação, né? Ela precisa fazer exercício físico, ela precisa manter a atividade física
para diminuir a probabilidade de diabetes, de hipertensão, de sobrepeso na Exatamente. gravidez, de prematuridade, enfim, gente, previne tanta coisa, atividade física na gestação. E olha o contexto que a gente se encontra agora, né? Então a gente já Sedentarismo tem uma total. limitação. Nossa, a gente tem uma limitação de atividade corporal muito grande para todo mundo. A gente Sim. sabe que o confinamento ele já gera perda de massa muscular para todo mundo, né? Para adultos, mesmo adultos não grávidos, adultos saudáveis, já existe Para o mim tá gerando confinamento com de certeza. espaço. Não precisa nem ser confinamento de leito, né? O confinamento de espaço Não, já sim. gera. Exatamente. Então, pensa isso no contexto da gestante, né? Na dificuldade de ter uma atividade para fazer em casa, naquele confinamento, já gerando perda de massa muscular, já gerando uma diminuição dessa capacidade cardiorrespiratória. Então, eu, né, pensando nisso, eu já pensei até um pouco mais além do que a gente tinha discutido naquela live anterior, né? Como seria interessante essa aplicação no contexto que a gente está passando agora. E que eu acredito que isso ainda vai levar algum tempo, principalmente para os grupos de risco. Hoje o Covid, a gestante ela é grupo de risco para a Covid, gestante puérpera. Então a gente vai ter que ter mais cuidado ainda com essas pacientes. E cada vez mais a gente vai ter que revezar, assim, alternar os atendimentos presenciais com os digitais. E por que não inserir isso como uma forma, né, desse atendimento virtual, dessa possibilidade de atendimento virtual, para ela fazer um exercício, para ela fazer uma atividade de cardio, para ela fazer uma atividade física. Então, isso para o nosso contexto hoje é muito bacana. É muito bacana, né? Considerando eu acho que isso encaixa muito. Considerando até que muitas podem ter em casa, porque isso é de uso domiciliar, né? Ele foi desenvolvido para o lazer, os videogames. Então, as pessoas podem ter em casa. Esse estudo de 2014 testou isso em puérpera durante 12 semanas com o iFit, 45 minutos nessas 12 semanas, 45 minutos por dia, em dias alternados, então dia sim, dia não, porque a reclamação era falta de tempo e disposição para realizar o exercício. Então, com isso, elas não precisariam sair de casa, elas foram treinadas antes com o jogo, e aí melhorou, então, composição corporal e índice de massa corpórea. E aí, durante a gravidez, também Isso, né? a gente consegue, se a gente conseguir conciliar, né, esse nível de atividade física, de acordo com as recomendações, dos guidelines, das associações que a gente tem hoje, né, da ACOG, enfim, de todas as associações que a gente está aí sempre estudando, está sempre lançando, né, essas atualizações, a gente conseguindo conciliar, é uma atividade, é um exercício, é uma cinésio, só que com um estímulo diferente. Com um estímulo diferente. Então, a gente tem várias formas de você estimular a cinésia. Se a gente pode estimular com o recurso de uma bola, pode estimular com o recurso de uma mecano, de um pilates, pode. A gente pode estimular com uma banda elástica, pode. E a gente pode estimular também com o game, né? Então, e tendo isso em casa, é uma forma de ter o acesso, né? Principalmente essas pacientes do cenário privado, né? Que já pode ser que tenha, né? É um pouco diferente das pacientes do serviço público, que a maioria às vezes não vai ter acesso a tantas mas tecnologias. videogames, acho difícil não ter nenhum na família. Aliás, eu tenho, o meu tá ligado na minha sala, tem um que tá ligado na minha sala exatamente para esse estímulo acontecer. E eu até deixei um cantinho ali montado para ver se dava tempo de eu te mostrar um jogo para você me dizer o que você acha. Vou pagar esse mico para você me dizer o que você acha disso ser utilizado aí na gestação, né? Na gravidez ou até no puerpério. Mas o que eu separei é de mais relacionado à postura, para trabalhar postura mesmo, tá? Então... Tem um que eu gosto para a gestante, Dri, que eu acho bacana, aquele de mobilidade pélvica da plataforma. Esse é ótimo. Porque a gente já trabalha a mobilidade pélvica com ela na gestação de outras formas, no disco proprioceptivo. E a plataforma, ela é um disco proprioceptivo, né? Ela tem exatamente a mesma condução, igualzinha. Então, eu acho bacana, uma forma bacana. Foi esse que eu separei aqui, inclusive. Vou colocar ali com a plataforma.
Deixa eu virar aqui só Karen para tá ver se dizendo ele... amamos micos. Amamos micos. Ainda bem que foi ela, viu, Karen? Não fui eu. Eu vou mostrar primeiro um que é um Bubble, chama Bubble, que é uma bolinha, o avatar vai estar dentro dessa bolinha e ele tem que ir se deslocando nessa correnteza sem bater nas bordas. E se for muito devagar, a abelha vai e poca, estoura, né, a bolha onde a pessoa tá, onde seu avatar está dentro. Então é esse deslocamento anterior, né, para pensar no centro de gravidade alterado na gestante, nessa consciência mesmo de deslocamentos. Então eu pensei nesse que é antero-posterior, para manter o abdômen contraído, manter a ativação do transverso abdominal, para Esse eu proteger, não conheço, manter a não. postura, o crescimento axial, e aí esse deslocamento que vai fazer a ação do jogo. Todo o resto é o fisioterapeuta que vai estar orientando, né? Todas as outras ações. Mas ele ajuda a paciente perceber esse deslocamento antero-posterior, sabe? Foi pensando nisso, esse aqui que eu separei. Depois eu Mas posso não mostrar enrole, um mais... não. Pague seu mico aí que eu quero ver. Depois eu posso mostrar um mais ativo. Deixa eu ver se essa posição aqui... Peraí. É mico mesmo. Aqui vai dar... Ó, vocês estão vendo o balance ali, né? É porque eu vou subir a câmera, não vai dar para ver muito o balance. Vai dar para ver ali, porque eu não tenho distância aqui, né? O Estamos em balance é essa plataforma que você mostrou, essa branquinha. plataforma branquinha ali onde eu vou ficar, que eu acho que se eu ficar ali eu não fico na frente e vocês Certo. conseguem. Eu vou tirar o fone porque escuto. Continua me escutando? Tá. Continuo. Pronto. E se você falar alguma coisa, você vai ver minha posição ali, você diz para mim se tá ok ou se eu preciso deslocar para algum lado, tá? Tá. Ó, eu vou ter que ficar aqui. Você vê? Dá pra ver, dá sim. E a TV também. Dá sim, tá ótimo. Tá. Com ele desligado, aí ele interrompeu a comunicação. Agora vai. Ó, então é esse movimento que faz o avatar andar, tá vendo? E esse deslocamento, ó, lateral, tentando não bater nas margens do rio. Então eu tenho que manter o abdômen contraído, controlar essa velocidade, apoiar bem os pés. Eu posso pedir uma leve flexão de joelho para não forçar muito a extensão. Se eu demoro, essa abelhinha vem e me foca, tá vendo? Então eu não posso ir muito devagar. Gente, que legal. Eu mantenho esse crescimento axial. Ai, ai, tá vendo? Focou. Então é isso. Tá precisando treinar, viu, Adri? Hã? Tá precisando treinar, viu? Eu treinei pouco. Eu acho que eu nunca fui tão longe. Eu treino pouco esse. Eu vou pôr um outro aqui, porque nem todos precisam ser feitos com a plataforma. Eu vou pôr um que eu vi aqui antes, que eu pensei antes, vou tirar a plataforma. Então, esses são os de equilíbrio. Vou posicionar. Esse é o sensor de barra que capta o sinal tanto do balance como do meu controle remoto. Karen tá te entregando aqui, viu, Dri? Gente, para quem tá chegando agora, a Adriana Saraiva está aqui pagando o mico dela, demonstrando os games que podem ser utilizados como atividades para gestantes, puérperas, como uma forma de exercício, né, com várias finalidades. Então, para a galera que está entrando agora aí, presta atenção que ela vai demonstrar mais um game para vocês. E quem tem aí o joguinho em casa, ó, pode depois testar. Exatamente. Eu pensei, e meu filho tá ali na escada dando risada da minha cara. Pra você pensar, o mico é completo. Estamos todos rindo de você, Dri, mas vai lá. Eu vou colocar um de corrida aqui. Eu posso escolher a duração, ó, ele tá 10 minutos, mas eu posso aumentar o tempo, mas tô achando suficiente. E aí, agora eu não uso balance, tá vendo? E o controle é colocado num bolso. Ó. Eu vou prender ele aqui na cintura, porque é o movimento do controle que vai dizer que eu tô correndo. E é uma corrida estacionária, né? É uma corrida no lugar. Ótimo. Ali
aqui, ó, já tô me aquecendo ali, tá vendo? Olha lá. Jússi, Vivi, a galera mandando beijo. E aí é isso, ó, conforme eu vou correndo no lugar, tá vendo? A minha avatar vai correndo junto. Sim, amei. Porque não pode pular no balance. Então, esse é feito no chão e o sensor é o sensor do controle remoto. É o balanço, ó, estão me passando. Olha, te passaram ali. É, olha lá, desconcentrei e me passaram. E o cenário Ótimo. vai... Gente, que legal. E aí você já vai trabalhando esse cardio, né? Poxa, muito bom. Muscular, você pode pensar que dá para trabalhar com a gestante. E de uma forma muito mais lúdica, né? Não pensa que eu vou conseguir ficar correndo aqui falando com você muito mais tempo, não, viu? São 10 minutinhos só, Adri. Você consegue. Eu te dou apoio moral daqui, incentivo, ó, reforço positivo para você conseguir. É isso. Adorei. Muito bom. Tem muitas opções, mas eu acho que deu. Muito bom. Esse da corridinha é muito legal. A Karen falou para você ir pro do bambolê, que você é Não, boa mesmo no bambolê. na verdade, eu não preparei as cadeiras, eu teria que colocar ele apoiado mais alto para eu sentar em cima. Vai ficar para uma próxima. Vamos fazer uma live de 3. E aí a gente pode mostrar esse do bambolê para mobilização pélvica. Funciona muito bem. Agora fala um pouco que eu tenho que respirar. Ai, gente, acho que vocês deviam fazer uma pergunta para Adriana agora, que ela tá precisando responder uma pergunta agora. Calma, Adri, bebe um pouco d'água. Achei muito legal. E aí, como eu estava falando antes, você pode fazer um combinado de jogos de acordo com a proposta de exercícios que você já tenha programado para aquela paciente, você já sabe o nível de intensidade que ela precisa. E você vai fazendo aquilo. Eu acho que tanto para a gestante como para a puérpera, para essas duas a gente consegue encaixar essa forma de estímulo da cinésio, né? Enfim, e dentro de várias possibilidades, da mobilidade pélvica, do alinhamento postural, como você mostrou aí, do trabalho cardiorrespiratório. Então, tudo isso você vai programando durante a semana. Quais exercícios que você quer que ela faça? E aí você já vai ter uma adesão melhor no exercício domiciliar, né? Que hoje é tão importante. Hoje, basicamente, é como eu falei, a gente está vivendo hoje de recomendação de exercício domiciliar, monitorar por teleatendimento. Então, boa parte dos atendimentos, principalmente dessas atividades corporais, gerais, estão sendo feitos por teleatendimento, né? Então, isso daí seria uma forma muito boa de estimular o exercício. Exatamente. Porque eu acho que tem isso. A Fabiana tá falando. Ia na praia, né, minha filha? Caminhar, correr, precisando, né? Na verdade, eu acho que tem isso, assim, de incentivar, no sentido de ser uma coisa diferente. E a competição, eu acho que faz toda a diferença ali. Né? Se a pessoa quer dar o start no exercício, começar a se movimentar, assim, ali você quer cada vez chegar mais longe, ganhar mais pontos, né? Vencer o adversário. E tem muitas opções. Eu mostrei ali a corrida, mas dá para jogar tênis, dá para Tem um de dança que eu já joguei também. E a dança é uma das atividades recomendadas como exercício físico para gestantes pela COG, né? Então a gente já sabe que é. Então, se você mas pensar em dança, tem algumas possibilidades ali, tem step, tem algumas coisas parecidas com dança nesse Wii Fit Plus, mas porque esses jogos que eu mostrei para vocês são jogos do Wii Fit Plus. Esse é o nome do jogo e esses são os minigames que tem lá. Tem muitos, vocês viram? Tem yoga, tem aeróbico, tem fortalecimento muscular, tem cognitivo, muito legal. Mas a dança você pode pensar, acho que dá para trabalhar mais legal com o Xbox, com o Just Dance. Porque aí não precisa de controle, não precisa de nada, a pessoa fica completamente solta no seu, entendeu? Aí eu acho que é um console que para dança tem um recurso mais bacana. bom.
Boxe. Eu acho que você devia me chamar para experimentar depois que acabasse essa pandemia, para a gente fazer um ao vivo jogando, que eu me interessei. Já me convidando? Já me convidando? Super convite. Inclusive, porque acho que se a gente estiver junto, fica mais fácil da gente conseguir entrar, né, lá pelo Instagram da Game Terapia Brasil. Não tem sabotagem, né, com a gente. Esse Instagram vive sabotando a gente. Boa. Então, Mas eu quero mesmo experimentar, porque a primeira vez que a gente fez a live, a gente já estava nesse contexto, né? A gente já estava nesse distanciamento social. E eu, apesar de eu tenho ouvido, estudado, lido, né? Assisti o seu workshop de vocês, o gratuito, os 3 módulos. E venho lido, acho super interessante, mas eu ainda não tive a oportunidade de experimentar muita coisa, né? Eu sei de alguns jogos por já ter experimentado antes, por uma questão pessoal, não com finalidade terapêutica ainda. E eu quero muito depois, assim, experimentar. E eu não tenho em casa, porque eu nunca fui uma pessoa muito chegada em jogo. Então eu jogo assim com meus sobrinhos, né? Quando eu tô com meus sobrinhos, aí eu aproveito, faço um joguinho com eles e tal. Mas eu ainda não tenho essa prática na clínica. E eu quero depois me aperfeiçoar nisso aí para a gente começar a pensar nessas possibilidades. Porque desde aquela primeira live que a gente fez, que a gente discutiu todas essas possibilidades de aplicação e a gente foi se encontrando nessas ideias de aplicabilidade, que eu venho pensando nisso como uma boa escolha, né? Uma boa opção. a gente Então, botou essa minhoca aí na sua cabeça e não teve jeito. a Josiane está dizendo que a Josi está dizendo que existe também jogos de pilates para o Wii. Tem mesmo. É Eu não verdade. sabia, nem do Pilates, nem do yoga eu não sabia. O da dança eu já tinha visto, O do mas yoga, do o yoga de tênis também, tem alguns de luta também que eu já tinha visto. tem Kung Fu. Tem Kung Fu ali, né? É mentira! Ela luta Kung Fu, gente, com meu filho. Eu faço, gente. Eu sou aluna de Kung Fu na mesma escola que o filho da Adri faz, né? Mas ele é bem melhor que eu, porque eu falto muito os Sirins e Sifu. Não sei se daqui tem algumas lives que Sifu Danilo assiste também, que ele é super presente no Instagram. Não sei se ele tá aqui hoje, mas eu tô super faltosa, gente. Super faltosa. Então, tem Kung Fu, então, aí tem Step, tem muitas possibilidades aeróbicas, tem muitas possibilidades de fortalecimento e muitas de equilíbrio nessa parte do balance. Então, eu acho que para gestante, fora a yoga, né? Para gestante, o eFit Plus é muito legal, porque tem muitas possibilidades ali. Entendeu? Dá para você trabalhar a gravidez inteira com essa mulher sem repetir. Entendeu? Sem repetir o exercício. Então, pensa que dá para você. Ajuda muito na criatividade do fisioterapeuta, sabe? Porque a gente fica lá se quebrando, né? Para ter ideias novas, para tornar o tratamento mais atrativo, mais divertido. E em relação a isso, o videogame ajuda muito a gente, porque ele já traz ali a inovação. É só você saber usar, é só você conhecer. Quando você Isso. falou de experimentar, faz toda a diferença. Porque além de experimentar, o treinamento mesmo, o fisioterapeuta precisa ser treinado para conduzir essa terapia, tanto no teleatendimento como presencial, onde você vai pôr a mão, qual é o comando verbal, qual é, sabe, o estímulo manual que você vai dar, é muito estímulo, é pouco estímulo, como dosar esse estímulo, em que momento da terapia cada tipo de jogo seria mais interessante para cada objetivo. Isso. Então, é só conhecendo, né? Não tem jeito. Isso requer esse treinamento do fisioterapeuta, que também é divertido, né? A gente também se diverte aprendendo a usar. Muito. Com certeza, e também requer todo esse estudo, né? Essa dedicação, porque como qualquer outro recurso, a gente sabe que vai ter indicação, vai ter contraindicação, a depender do tipo, de como a gente falou, que a gente acabou de dar um exemplo do trabalho de parto, quer dizer, tem um estudo falando da aplicação na fase latente, mas a gente já vê com outros olhos para uma fase ativa, que já não seria tão apropriado. Então, tudo, qualquer recurso da área de saúde, qualquer procedimento da área de saúde, sempre vão ter suas indicações e suas contraindicações. E para a gente diferenciar isso, só estudando o recurso. Então, também não é, poxa, eu tenho um videogame em casa e vou sair fazendo com todo mundo. Então, tem que parar para estudar. Eu digo porque, como eu te falei, desde aquela primeira vez eu já tenho visto e pesquisado outras coisas, outras aplicações. Não tive ainda a possibilidade de começar a aplicar, porque eu acho que realmente a gente precisa
parar, experimentar, estudar, ver como é no nosso corpo, ver como é a condução no corpo do outro. Então, eu acho que para você começar a aplicar, precisa desse aprimoramento em qualquer técnica. Então, não é porque é game que a gente vai subestimar que também existam riscos. Você falou dessa questão do equilíbrio. É importante trabalhar o equilíbrio, essa questão da propriocepção da gestante é super importante. Mas, por outro lado, a gente tem um risco de queda de gestante aumentado, né? A gente tem uma taxa de 27% de risco de queda em gestantes, né? Que é quase do idoso, né? Muito parecida também. Então, se você fizer de qualquer jeito, essa gestante está lá, sendo hiperestimulada de várias formas, né? Com uma tarefa que é multitarefa, né? Com atividade que é multitarefa, e ainda ter que associar, ter que equilibrar todo esse corpo, todas essas. E aí você aumenta também, se você não souber fazer, você pode até levar ela a um desequilíbrio, a uma queda, né? Então, olha a gente usando um recurso que seria para beneficiar, levando até um risco maior. Claro. Então, não é porque é game que tem que fazer de qualquer jeito, né? Ah, você tem um videogame aí, bota aquele da corrida, não é assim. Porque assim, é uma coisa que a gente costuma dizer mesmo também. É divertido, mas não é brincadeira. Você tem que olhar de uma forma séria para esse recurso e conduzi-lo de uma forma séria. O paciente vai se divertir, você também, durante a terapia. Mas se você não olhou para esse recurso e não está usando com propriedade e seriedade, ele primeiro não vai ter os efeitos desejados. O paciente não foi ali para brincar, ele foi ali para melhorar, né? Para tratar. Então, precisa ter o efeito terapêutico. E você pode, como você falou, causar riscos. Então, assim, estar do lado dessa paciente que tem mais risco de queda, talvez fosse o ideal, entendeu? Então, avaliar o uso domiciliar no momento em que você percebe que aquele jogo já está sendo realizado de uma forma autônoma, com segurança no consultório, ela sabe todas as ações motoras que você solicitou, as ações que o jogo pede, porque essa questão cognitiva é diferente de uma cinesioterapia tradicional, né? As ações vêm uma atrás da outra e a pessoa tem que responder àquelas ações que estão acontecendo. Então, o trabalho cognitivo é muito diferente da cinesioterapia tradicional, e o emocional, porque Karen fala muito bem de cognitivo, motor e emocional no videogame. Quando a gente fala da questão emocional, o videogame te estimula, te incentiva a ir além, e isso pode ser um risco. Isso. Até o fisioterapeuta, o videogame estimula até o fisioterapeuta. Eu sempre digo que assim, o fisioterapeuta às vezes fica mais ansioso do que o paciente para usar. E aí o fisioterapeuta coloca antes da hora. Aí o paciente não consegue realizar e se frustra. Então deu errado. Você não é um fisioterapeuta treinado, entendeu? Para usar até que hora o videogame vai funcionar, em que momento eu vou conseguir inserir. Isso tem que ter sido avaliado. Né? E essa questão da segurança, a Karen até enfatizou, é muito importante, porque assim, desde uma cinésio que a gente considere simples, como o uso de uma bola, é um recurso instável, né? Uma plataforma é um recurso instável. Então, até o mais simples, que seria uma bola que é amplamente utilizado, até o nível de complexidade de ativações que é um game, a gente tem que se preocupar com a segurança da paciente. E se a gente está fazendo esse tipo de atendimento à distância e a gente não pode estar lado a lado com essa paciente, a gente vai pegar o acompanhante, a acompanhante, alguém que esteja com ela para orientar qual o posicionamento correto que essa terceira pessoa tem que estar diante da paciente para garantir uma melhor segurança, caso haja um equilíbrio, quais os sinais que essa pessoa tem que perceber para dar aquele alerta de não, para, é o momento de parar agora, ou até para a gente que está acompanhando pela telinha do lado de cá, no teleatendimento, sinalizar para a gente reestruturar. Então, tudo isso é importante. De repente, esse tipo de atividade à distância ter até uma terceira pessoa, já que a gente não pode estar perto no momento, fisicamente, uma terceira pessoa que possa estar ali fazendo essa vigilância de segurança que a gente no momento não pode, né? Ivy, beijo, Ivy. A gente precisa ter essa preocupação, né?
Se as ações conseguem ser desenvolvidas pelo paciente, e a gente está falando aí de qualquer área, não só de gestantes, qualquer paciente, né, num teleatendimento, uma pessoa que esteja ali para garantir um pouco mais da segurança pode melhorar muito a qualidade desse atendimento, tanto em questão de segurança quanto de realização mesmo. O paciente vai se sentir mais seguro em realizar um movimento e vai conseguir realizar melhor. Eu acho que isso pode ser muito bacana, mas, de novo, eu acho que se você avalia o tipo de jogo para o momento da capacidade motora daquele paciente, você consegue utilizar um recurso sem riscos, sabe? Sim. Porque tem esses, por exemplo, do Nintendo Wii, eles são muito estáticos sobre a plataforma, principalmente os da plataforma. É que eu fiz esse da corrida, que não é com a plataforma, mas os que usam a plataforma te limitam até aquele espaço. Então você não vai bater no móvel que está do lado, entende? Esses riscos diminuem. Quando você vai para o Xbox, ele já é um console que te permite movimentos mais amplos, porque você está solto, não precisa controle, não tem fio, não tem nada, então você está solto. Aí esse risco pode ser um pouquinho maior. E o piso antiderrapante? E que calçado ele tá? Né? Isso. Então, opa, a hidratação, o tempo, quantas repetições, quantas vezes o paciente vai jogar, não é à vontade, não é porque videogame vicia. Tudo que a gente quer é um paciente viciado em fisioterapia, tá tudo certo, mas tem que seguir a recomendação de frequência, de quantas De vezes intensidade, de tempo, exatamente. Até porque lembra que esse tipo de atividades, né, principalmente esses que a gente citou, são exercícios físicos. Então, a gestante ela precisa ter isso de uma forma controlada. É importante que ela faça, que ela tenha, mas é de acordo com o recomendado, não é? Vamos fazer o dia todo, vamos praticar isso o dia todo, porque a gente vai estar também indo para o outro extremo, né, que seria, né, esse excesso da atividade, levando também a outras repercussões de fadiga, de dor, enfim, de uma série de outras coisas, né? Pensando em gestantes, o cálculo da frequência cardíaca máxima ajustada para o trimestre é importantíssimo. Precisa do conhecimento da obstetrícia, mais o conhecimento da game terapia para você O conseguir. ambiente, a hidratação constante, tudo, da mesma forma, todas as recomendações que a gente faria para uma atividade outra de exercício físico para gestante, vai se aplicar também à atividade do exercício com a game terapia, né? Acho que teve uma pergunta aqui, cadê? Diga aí. A Jússi, um beijo. Acredito que esses jogos devem seguir uma escala de evolução que acompanha em cada trimestre. E a Karen, sim, uma sistematização. Na verdade, da mesma forma, Jússi, que você vai fazer uma adaptação de exercícios, de cinésio para a gestante de acordo com cada trimestre, no game é a mesma coisa, né? Porque você vai seguir os níveis de intensidade que você seguiria com outro exercício, só que adaptado para o game. Então, O que você não segue sim. O que você não vai ter é jogos para o primeiro trimestre, jogos para o segundo trimestre. Porque nem na cinesioterapia você tem isso. Vamos combinar que, né? Você vai criar em cima dos seus objetivos fisioterapêuticos. Então, assim, conhecer os jogos, saber... o método Game Terapia 7D que eu e Karen desenvolvemos é para isso, para ajudar esse fisioterapeuta a utilizar esse recurso com propriedade, para ele ser efetivo, além de divertido. Então, com isso, você consegue escolher o melhor jogo para o melhor momento e adequar, então, para o primeiro trimestre, para o segundo e para o terceiro. E nem todas as gestantes são iguais no primeiro, têm as mesmas queixas, as mesmas necessidades, no segundo ou no terceiro. Elas são diferentes. E até para aquela gestante que às vezes já tinha um nível de atividade bom e a outra que está ainda no nível de atividade começando, ou aquela que é totalmente... Porque a gente sabe que mesmo aquela gestante que era totalmente sedentária antes da gestação, o recomendável é que ela inicie uma atividade durante a gestação, mas que seja de um nível mais leve e vá aumentando aos poucos, né? Então, mesmo que ela seja sedentária, é importante que ela inicie alguma atividade durante a gestação. Mas da mesma forma que a gente vai iniciar de uma forma leve em qualquer outra atividade, a gente vai também pegar games menos intensos, né? Que não exijam tanto nem da capacidade física e talvez nem tanto dessa parte cognitiva para ela conseguir um nível mais fácil inicialmente, né, Adri? Eu tô falando disso, gente, como eu falei, tá? Eu tô aqui mais pelo teórico, que eu ainda não consegui experimentar. Tá ótimo. Ainda não consegui experimentar, mas eu já tô aqui me achando a entendida. Tô inteligentinha, sabe como é aquelas pessoas inteligentinhas, né? Que falam do que não sabe com a maior propriedade. Tá
ótimo, não, mas você sabe. Porque é esse raciocínio, entende? Lógico que falta conhecer os jogos, os consoles, como eles funcionam, claro, para escolher tudo isso melhor. E a fase do aprendizado motor da paciente é muito importante. Então, naquele momento, você ainda está trabalhando as questões posturais, que você vai trabalhar a gestação toda. Mas em que momento você entra mesmo com os aeróbicos? Então, e assim, você não atende só a gestante sedentária. E se for uma atleta? Você tem nos videogames a possibilidade de treinar o esporte que aquela atleta pratica. Ali com Ai, Dri, a gente vai encerrar aqui, tá? Na contagem regressiva já. Eu não marquei o tempo, eu esqueci de marcar o tempo. Acho que faltam 2 minutos. Não, tá já no 15 segundos. A gente vai ter que sair e voltar. Nada. Quer encerrar? Quer encerrar? 10 segundos. Vamos sair e voltar pra gente encerrar e despedir do pessoal direitinho?